Muito bem. Convidamos você a vir conosco numa viagem missionária, uma viagem que foi preparada durante 6 meses. Uma viagem que veio a acontecer como fruto de oração. Algo que já estava no coração de Deus. Em 2011, Suzy, eu e Taninha estivemos no Congo e em Burundi e também na África do Sul, levando os Gideões Mirins. A semente foi plantada, as crianças se levantaram naquele exército tão lindo ali, e pastor Kitia levando as torres de oração, anunciando aos pastores, levantando torres até mesmo nas nações vizinhas, como em Tanzânia, Sudão, Uganda e Burundi. E agora Deus trouxe ao coração da Suzy esse retorno à África, abrindo uma oportunidade para várias igrejas, para vários irmãos que desejassem, que tivessem esse chamado. Está conosco no nosso estúdio hoje a Fabiana. Fabiana, é uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada, pastora. Principalmente porque você fez parte dessa turma, né? Essa primícia de missões 24 horas ali na África. Você foi mesmo em qual país, Fabiana? Nós fomos em 3 países, né? Primeiro fomos em Joanesburgo, em Conexão, Burundi e, por fim, depois de 4 dias, no Congo, em Calemi. Então, vocês por Joanesburgo foi de passagem, Passagem. por Burundi também de passagem, e vocês gastaram 4 dias do Brasil até chegar ao seu destino na cidade de Calemi, com o pastor Kitia. Sim. E qual que foi a sua sensação nesta viagem? Você que é mãe, tem 2 filhinhos, deixar as crianças aqui numa viagem missionária, como foi a família, como recebeu isso aí? Foi um desafio, né, pastora? Desde o início, nós buscamos a vontade do Senhor. E o Senhor me confirmou em todo o tempo que era a vontade dele que eu fosse. Então, meu marido me apoiou, cuidou dos meninos nas férias. Foi muito bom. A saudade apertou um pouquinho em alguns momentos de casa, mas foi muito bom. Vocês estiveram lá no Congo e na viagem, assim, vamos conversar um pouquinho sobre a viagem em si, para depois chegarmos no que foi feito lá no Congo, lá em Calemi. Na viagem, assim, o que você achou de diferente, de especial? O que mais tocou em você? Teve medo? Teve momentos difíceis? A gente teve medo em um momento. Quando a gente entrou no Congo, nós entramos atrasados, porque a fronteira fechava às 6 horas. E nós chegamos na fronteira às 6h20. O pastor Kaiser havia dito que era para a gente nunca entregar o passaporte para quem quer que fosse. Mas o pastor que estava nos conduzindo pediu que nós entregássemos o passaporte na fronteira. Então nós entramos no país sem passaporte. Ai, ai, ai. E a estrada era longa, da fronteira até a pousada onde nós permaneceríamos ali à noite. Sim. E o motorista do meu carro, que era o primeiro carro, eram 3 carros, o motorista do nosso carro não falava nenhuma das línguas que nós falávamos. Então, esse momento foi tenso. A gente ficou 1 hora aproximadamente em oração, sem conseguir parar de orar. Quem porque a gente se viu ali... Com vocês, com você no primeiro carro? Eu, a Camila, o Marco Sabadini, o Lucas e a irmã Adélia. E nós de nos vocês, vimos... da sua turma, você fala inglês, quem mais fala inglês? A Camila fala inglês, o Sabadini arranha um pouquinho e só. O Lucas não fala nem a Adélia. Mas nós nos vimos ali naquele país, sem passaporte, com um monte de bagagem, e passa aquele filme na nossa cabeça, pronto. Que vai ser de nós. Alguma armadilha, alguma coisa. O que vai ser de nós. Talvez você pense, mas o que tem? E daí é sentir mesmo uma insegurança. Quando a gente vai em viagens missionárias, há surpresas para todo lado e a segurança nossa é totalmente no Senhor. O que vocês fizeram foi
Orar. Sem cessar, literalmente. Eu tentava parar e não conseguia. Aí depois o pessoal ficou falando. A Fabiana ficava cantando, eu creio até o fim. E eu cantei mesmo. E eu cantei. Toda música que vinha na minha cabeça eu cantava. E eu tinha certeza que o Senhor ia nos dar a vitória, que o Senhor estava no controle daquela situação. E o que você achou assim da paisagem, andando de carro ali pela estrada? Vocês chegaram, já era noite, né? Já era noite, nós víamos muitas pessoas nas ruas. E isso também nos assustava, porque nós víamos homens armados, sem farda, né? E como a gente já sabia que é um país que enfrenta guerras, nós imaginávamos que podiam ser grupos pequenos de rebeldes. Mas quando nós chegamos na pousada, tem a boa notícia. O pastor que estava nos acompanhando voltou para buscar nosso passaporte e nós dormimos tranquilos. Que bom, que bom. Nós dormimos tranquilos. Quem conduziu vocês foi o pastor Kitcha? Não, foi um outro pastor lá de Burundi. Eu agora esqueci Peter, o nome dele. Não, é um outro. Ele é muito influente na cidade. Nos deu todo amparo. Ah, sim, a Suzy me falou a respeito dele. Eu não me lembro bem o nome dele. Agora eu me esqueci, porque nós não ficamos Claude. muito. Claude, exatamente. Claude. Uma bênção esse pastor, Claude. Nós sabemos que o pastor ele tem de cuidar das ovelhas e aquele que está recebendo as pessoas de fora, o pastor Claude, nome francês, né? Lá eles falam o francês. Ele trabalha tem um cargo no governo, ele tem um trabalho muito importante. Acho que é na imigração. Na imigração, exatamente. E esse carinho, esse cuidado é tão especial. Estar ali protegendo, né, as ovelhas, o rebanho que pertence ao Senhor. Vocês, então, chegaram até Uvira, não é? E de Uvira vocês foram para... Pegamos um barco, permanecemos 24 horas dentro do barco. O barco tinha primeira, segunda e terceira classe. Não era um barco luxuoso, claro. Era um barco simples. O banheiro era público, né? Todos usavam aquele mesmo banheiro. E foi um desafio usar aquele banheiro. Porque era uma atmosfera assim, de bactéria. Sabe? Por fim, nós conseguimos outro meio. De usar o banheiro, porque nós não podíamos Foram usar. quantas horas de viagem? 24 horas. 24 horas. Vocês pegaram a que hora o barco? Supostamente o barco sairia às 6 horas, mas ele saiu às 11. Da noite ou da manhã? Da manhã. Da manhã. Da manhã. Então vocês chegaram às 11, passaram a noite no Lago Tanganica. Sim, enfrentamos uma tempestade. Eu dormi como uma princesa. Chuva? Chuva e o pastor Kitcha no dia seguinte disse que o barco há muito tempo não passava por uma situação como aquela de chuva e disse que o barco balançou muito durante a noite. Mas se vocês dormiram bem, o Senhor ali estava, nem perceberam nada. Nada. É tão interessante que quando nós estamos realmente nas mãos do Senhor, debaixo do seu cuidado, pode vir a tempestade, pode vir o problema que for, você está seguro no Senhor, seguro na rocha. E principalmente uma viagem dessa, indo em nome do Senhor, tem um exército de anjos ali. Amém, acampados, não é? É verdade. Então, nós hoje experimentamos milagres, a presença do Senhor muito próxima. Sim. Sabe, foi algo assim que a gente aqui tem muitas experiências com o Senhor, mas lá as experiências eram imediatas. São vivas, porque né? a gente precisava do socorro do Senhor naquele momento. Sim, sim. E o Senhor, todo o tempo, respondia as nossas orações, nos surpreendia. Amém, amém. Você disse que foi no primeiro carro e também que quando entrou no barco, o primeiro alojamento que foi aberto do barco foi o de vocês. E é muito interessante porque a Fabiana recebeu aqui do Brasil em posição de mãos para ser intercessora da equipe.
levar a equipe a estar orando e vocês fizeram isso direitinho. Amém. Em nome de Jesus. E a chegada em Calemi? Como foi? Vocês chegaram 11 da manhã? Chegamos às 11, mas a porta do navio só foi abrir em volta de 1h30, 2 horas. Depois que nós aportamos. A porta foi abrir às 3 horas depois. Não sei qual era a dificuldade. Parece que foi para estacionar. Não tinha lugar no porto para o barco estacionar. Acho que não é estacionar, acho que é aportar. Aportar. Entendo. Mas, então, quando o pastor pediu, nos orientou a permanecer com as portas trancadas dos quartos. Nós estávamos em 3 quartos. Éramos 11 pessoas em 3 quartos, né, divididos. E muitas malas. Cada pessoa tinha levado 2 malas. Sim. Então, quando o pastor bateu na porta do quarto pedindo que nós abríssemos, existiam 10 carregadores, em torno de 10 carregadores e 2 pastores. Ou seja, 2 pastores querendo proteger a nossa bagagem e 10 carregadores prontinhos para levar as bagagens. Exatamente, porque eles recebem por bagagem. Uhum. Mas o risco das nossas bagagens sumirem... E vocês levavam malas grandes, cheias de donativos. De doações, nossas coisas pessoais. Foi uma luta tão grande para a gente sair desse navio. Pastora, a gente ficou observando a comunicação entre o pastor e os carregadores. E, em dado momento, a gente não sabia se eles estavam conversando ou brigando, porque o africano, ele fala de uma forma muito... né? Muito intensa. Intensa, com muita... E então a gente pensava, meu Deus, vai dar briga. Até que a gente começou a ver um empurrando o outro. Os pastores empurrando e eles empurrando. E nós já estávamos orando, mas nesse momento a gente começou a batalhar. E eu orei, Senhor, traz os teus anjos aqui. Pai, e pede os teus anjos que levem esses homens para fora do navio. E eu tenho certeza que o Senhor enviou os anjos dele que levaram aqueles homens para fora, porque era impossível aqueles homens saírem da porta do nosso quarto. A porta era estreita e eles tinham muito interesse. Nós éramos os únicos estrangeiros do barco. Eles tinham muito interesse em carregar as nossas bagagens. Né? Até porque eles ganhariam, né? Tinham a expectativa de ganhar Sim. Sempre que saímos da nossa cultura, a gente está seguro, né? Com relação à língua, alimentação, com relação ao que nos aguarda. Então, a gente tem... já sabe direitinho como proceder, as coisas que vão acontecer, mas em outra cultura, realmente há um pouco de insegurança. Mesmo que não houvesse nenhuma intenção negativa, mas há uma insegurança da nossa parte. Sim, nós somos humanos. E olha, Fabiana, nós vamos ver um pouquinho também, vamos assistir a um VT agora, da chegada. No dia que vocês chegaram, no dia seguinte... Foi maravilhoso. Nossos irmãos estiveram ali no ministério, Yara, Marcos Sabadini, Camila, e puderam então passar, o João, passar um pouquinho dessa impressão do que foi a sua chegada. Então, quero que você assista a esta reportagem, a este momento da chegada aqui no Brasil, as impressões, e vamos continuar conversando com a Fabiana, vendo como foi que Deus agiu ali, onde ela esteve, no Congo, República Democrática do Congo, na cidade de Calemi.